Eu queria falar um pouquinho sobre as festividades. Eu acho que é um tema muito importante para nós. Nós estamos na 52ª Parashá, que é a Parashá Vayeler, que quer dizer ele foi. É uma Parashá, antepenúltima Parashá, que nós estudaremos, mas você vai ver o quanto ensinamento que essa Parashá tem para nós. Na verdade, nós vamos entrar um pouquinho mais no conceito das festividades, para que a gente compreenda, pastor Lucildo, o nosso papel como co-participantes dessa festividade, ou co-herdeiros, como o apóstolo Paulo fala, para a gente entender a importância dela em nossas vidas, né? Irmãos, todas as vezes que você vê os apóstolos falando que Jesus, Yeshua, é sombra, na verdade a Torá é sombra de coisas futuras, que a realidade se encontra nele, você vai identificar que Paulo está nesse momento enfatizando que na Torá dos profetas, aquilo que expressa a realidade se encontra na Torá dos profetas, faz parte da essência da realidade. Eu sempre falo de uma sombra, que quando você visualiza uma sombra e você não vê a realidade, você, pela característica da sombra, você consegue reconhecer se aquela pessoa é alta, se ela tem um nariz grande. Eu acho que eu sou mais fácil de reconhecer na sombra, né? Se você é mais gordinho, se você é mais magrinho, porque a sombra, ela reflete aquilo que a pessoa é. Então ela apresenta essa pessoa. Então quando Paulo está falando que a lei, que a palavra, ela é sombra de uma realidade que se encontra em Yeshua, de momento nenhum ele está rejeitando essa sombra, mas ele está enfatizando que o objetivo dela é trazer uma realidade real, que está apresentado em Jesus, o nosso Messias, em Yeshua HaMashiach. Mas ele não está rejeitando, pelo contrário, ele está enfatizando. Se você olhar à sua esquerda, Yeshua disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas olha à sua direita, se você ouvir. Olha à sua esquerda. Mas nós sabemos que ele está presente. Porém, essa realidade, ela ainda não é palpável. Ela ainda não é visível. Então, a necessidade de cumprir essa sombra, ela existe. Ela é permanente. Eu não posso reconhecer simplesmente essa realidade e esquecer de toda uma história, de toda uma sombra, porque a salvação ela é um complemento, ela não se resume só numa parte, ela é toda uma história que decorre dela. Eu falei isso aqui para vocês há uns 15 dias atrás, que quando Yeshua encontra aquela mulher no poço de Jacó, em João capítulo 4, que ela faz um questionamento entre a crença dela e a crença dos judeus, Yeshua responde para ela que a salvação vem dos judeus. E engraçado que ele não fala que a salvação se resumia só nele. É o que eu falei, ele é o ápice da salvação, ele é o ponto máximo, ele é o objetivo da salvação. Nele concentra todo o estudo e centralidade do conceito de salvação. Mas quando ele fala da salvação, ele fala todo de um contexto, desde que iniciou Abraão até o contexto dele, pois a salvação vem dos judeus. Ele pega um complemento. E por isso que nós precisamos apresentar a nossa realidade, que é Yeshua HaMashiach, mas sem esquecer de toda a sua história, sem esquecer de todo o seu passado. Por que eu estou falando isso? Eu queria começar falando de 1 Coríntios capítulo 13, porque você vai entender no decorrer do seu estudo a importância, Carlinhos, do Eterno estabelecer todas essas festividades. Ela tem um princípio, uma ideologia ou um conceito por trás, que o objetivo dela é trazer algum crescimento espiritual, algum proveito, alimento espiritual, para que eu evolua, cresça espiritualmente. Essas festividades têm isso. Imagina nós fazemos isso de forma coletiva, ano após ano. Como nós vamos crescendo e aprendendo. Eu lembro quando nós começamos a celebrar as festividades, como fazíamos, como hoje nós temos uma compreensão diferente. Ou seja, com o decorrer dos anos, a nossa compreensão, o nosso amadurecimento, a nossa evolução, a nossa responsabilidade, ela foi aumentando, porque a cada ano o Eterno foi nos ministrando, foi nos ensinando. Então você vai identificar que todo o contexto bíblico, ele tem o objetivo de fazer com que nós sejamos melhores, sejamos verdadeiramente homens e mulheres perfeitas. Irmãos, não se engane. A salvação ela é por momento. Por que eu estou falando que é por momento? Porque quando Yeshua fala que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos o dia e a hora,
Quer dizer que a cada dia nós temos uma responsabilidade de crescermos espiritualmente. Muitas pessoas têm a mania de pegar aquele exemplo de jovem que estava ao lado do ladrão, que estava ao lado de Yeshua na cruz. Eu nunca esqueço de uma vez um jovem quebrou o carro do irmão Alberto. Você lembra disso? Está com uma pedra no para-brisa do irmão Alberto? Lá na ilha de Santa Maria, você não disse, não, foi ele mesmo, Isabel. Ele está com uma pedra e eu falei, Zé, entra no carro que eu sei quem fez isso. Aí saiu eu, José e o irmão Alberto a encontrar o rapaz. Encontramos um rapaz 2 ruas depois, perto da tribuna. Eu disse, não. Aí algumas pessoas quiseram bater e eu e José tentando, não vamos deixar bater. Quando nós conseguimos segurar o rapaz, prendemos, chamamos a polícia, aí o José chegou, não sei se o rapaz comentou sobre o jovem da cruz, aí o José chegou e falou assim, é verdade, a gente cita o jovem da cruz, mas nunca esqueça, por mais que ele alcançou a salvação, ele sempre foi lembrado como ladrão da cruz. Como ladrão da cruz. E as pessoas têm a mania de pegar esse texto e falar, a salvação dele foi pela fé e foi, Adilson. Mas se ele tivesse a oportunidade de dali descer, a responsabilidade que estava sobre ele de alcançar a santificação, de evoluir como ser humano, é a mesma que nós temos. Por isso, a cada dia, a nossa vida espiritual ela é feita de degraus. Nós precisamos evoluir degrau após degrau. E o Eterno vai fazendo isso ao seu tempo. Não foi diferente com a nação de Israel. A nação de Israel saiu do Egito. A nação de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai. Depois de 40 anos, eles adentraram a terra de Israel. E Moisés, ao adentrar a terra de Israel, ele falou assim, não façais quando vocês estiverem na terra prometida, conforme fazem aqui hoje. Ou seja, ele está falando assim, o que vocês estão fazendo aqui hoje, no futuro não será permitido, porque a santidade e o entendimento que vocês vão alcançar no futuro, o presente agora, ele já não é tão importante. Então assim, o degrau espiritual, todos nós precisamos trilhar. Isso é importante. E você vai ver aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que eu nunca entendi isso aqui depois que eu fui compreendendo. E eu vejo que esse ensino, que a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, tem esse intuito de fazer com que nós alcancemos o que está descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Olha que interessante, irmãos. Eu queria começar falando sobre o que nós vamos estudar dentro desse contexto. Porque nós temos a mania de falar, essas coisas não são importantes para mim, porque Jesus me salvou, Jesus me libertou. Eu não tenho sombra de dúvida que Jesus é o mais importante da nossa salvação. Eu não tenho sombra de dúvida que o nome dele está sobre todo nome, que é através do nome dele que nós alcançamos a salvação, que é através do nome dele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas eu tenho a certeza que esse Mashiach me chamou, não para que eu viva uma realidade apagando uma história outrora, mas que eu viva uma realidade trazendo essa história para dentro da minha realidade, e vivendo essa história e respeitando essa história, porque irmãos, embora nós não tenhamos um sangue judaico, nós fazemos parte dessa história. A história do povo judeu faz parte da tua. E se ela faz parte da história do povo judeu, você, como crente em Jesus o Messias, precisa fazer parte dessa história. Você faz parte dela. Você não é um povo sem história. Você não é um povo sem uma ascendência. Pelo contrário, você tem uma ascendência. Você tem uma história bíblica. E quando você visualiza aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse os dons e mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, ou seja, a fé que salva, de maneira que tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu coração para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra na injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em breve conhecemos e em parte profetizamos. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como tal, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Agora permanecem os três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dele é o amor. Irmãos, quando você passa a crer, quando você passa a ter a fé, primeiro que é um dom de Deus, primeiro que foi Ele que nos escolheu, você saiba que esse é um atributo que Deus concede a nós e você recebe num ato. Mas esse amor profetizado aqui, descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13, ele só é adquirido com muito exercício da palavra de Deus, com muita oração, com muita intercessão, com muita obra, com muita prática. A fé vem no ato, mas a responsabilidade de alcançar o amor está sobre nós. Eu sempre dou um exemplo: se amar é um livre-arbítrio, como que eu posso dizer se eu amo ou não uma pessoa? É simples: eu quero amar. Eu não quero amar. Você consegue, né? O Josmar falar isso? Eu quero amar o José. Eu não quero amar o José. Não é assim, irmãos. Não é só com palavras. Alguma coisa que eu preciso fazer antes que vai me levar a amar o José ou não a amar o José. Então o amar, ele é uma prática que nós precisamos exercer diariamente para que a gente venha conquistar. Mas ele descreve três características: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Eu falei: mas por que o amor é o maior? Por que ele é maior do que a fé? Por que ele é maior do que a esperança? Vamos entender isso melhor? O que quer dizer fé, irmão? Qual é o significado bíblico de fé? Passa um pouquinho aí, Flavinho. Já li aí. Fé. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das quais não se vê. Ou seja, é uma expectativa que eu tenho, é uma esperança que eu tenho, mas na qual ainda não tenho a realidade dela. Ela existe, eu não a vi, eu sei que ela está, em algum momento ela deixará de ser futuro e passará a ser presente. Mas ela é algo que se espera, uma expectativa que se espera de algo no futuro. Olha lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, elas ainda não se tornaram realidade, e da qual eu não consigo ver. Se você for em Mateus, não precisa lá não, Mateus vai lá em Hebreus 11, mas em Mateus capítulo 17, verso 20, diz assim: e Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. A fé é uma crença numa realidade de algo que ainda não ocorreu. É algo que se espera, é uma expectativa que eu criei, mas que eu exerço uma fé nela, que ela há de ocorrer. Se você for lá, você está em Hebreus capítulo 11? Está lá comigo. Hebreus capítulo 11, olha o verso 1, eu já li, mas vamos ler de novo. Olha, até o verso 6, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas obras e por meio delas, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado
para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradava a Deus. Olha o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se eu exerço, se eu creio, se eu oro a Deus, eu preciso exercer a fé que ele existe. Mas a fé ainda é uma crença em algo futuro, não uma realidade. Esse é o conceito de fé. Gravem isso. É uma expectativa de algo que eu tenho no futuro, que ainda não se concretizou. Agora vai lá em Salmo capítulo 39. Nós vamos falar sobre esperança. Paulo fala lá: agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Salmo 39, verso 7, diz assim, ó: agora, pois, Senhor, que espero em no 39, vai no 62, verso 5. Passei para mim. Olha, está aqui, ó. Que vocês. Olha só, Salmo 62, verso 5, está aqui na tela. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ou seja, o salmista aqui, ele estava com a mesma expectativa de algo que ainda não era concreto na sua vida. E a esperança, ele depositava em sua fé em Deus. Olha outro texto. Romanos capítulo 8, verso 24 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Olha, perceba que o conceito de esperança e o conceito de fé, eles são bem equiparados, eles estão bem dentro do mesmo sentido. Tanto a esperança quanto a fé é você obter uma expectativa de algo futuro. Você exerce fé em algo que ainda você não concretizou. Você tem esperança em algo que você ainda não vê a realidade. Se você for buscar o dicionário nosso, esse é o conceito bíblico, o conceito do dicionário é o mesmo. Ó. Fé, estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. No conceito de fé está a esperança. Esperança, disposição do espírito que induz a esperar que alguma coisa há de realizar ou suceder. Esperança é esperar, expectativa, coisas que se esperam. Ou seja, esses termos, essas palavras fé e esperança, elas estão andando junto. Agora a questão do amor. Perceba que nós falamos que a fé é uma expectativa, que a esperança é uma expectativa. Por que Paulo fala neste momento que o amor é maior do que essas coisas? Porque quando você ama, aquilo que você tem de expectativa deixou de ser uma expectativa e passou a ser o quê? Uma realidade. Vou dar um exemplo. Eu tenho esperança de ganhar o Sefer Torah, de ganharmos o Sefer Torah. É uma esperança, é uma fé. Quando chegar em fevereiro, se o Eterno nos abençoar e nos permitir, nós teremos o Sefer Torah. A partir do dia 18 de fevereiro, que chegar o nosso Sefer Torah, eu vou precisar exercer mais fé, Leandro? Vou precisar ter esperança? Não, porque aquilo se tornou o quê? Uma realidade. E isso só alcança por amor. Quando Paulo está falando, Monalisa, que existem esses três: fé, esperança e o amor, e o maior deles é o amor, quer dizer que o amor que você conquistou em Deus, ele é tão presente, ele é tão real na sua vida, que a fé e a esperança deixam de ser útil, porque ele passa a ser presente. Por isso que eu estou dando esse conceito, Carlinhos, que este amor que Paulo fala que permanecerá e ele é maior, ele só será ser conquistado se os atributos, se os exercícios, se as práticas que o Eterno nos deu para alcançar esse amor for vivenciado em nossas vidas, porque senão nós vamos ficar na esperança da fé, na expectativa de algo que não se concretizará. E nós precisamos
a aprender a amar a Deus numa realidade. Abraão aprendeu a amar a Deus numa realidade. Quando Deus chega para ele e faz para que ele sacrificasse o seu filho Isaque, para pensar no pedido. Abraão não concordava com essa prática no seu período, que era uma prática idólatra de sacrificar seres humanos, e ele deixa de crer nos deuses da idolatria, nos sacrifícios humanos que no seu período já fazia, e chega a Deus e fala: sacrifique o seu filho a mim. Renato, olha o tamanho do pedido. Sacrifique o teu filho. Imagina, Alexandre. Imagina, Zé. Por que Abraão aceitou esse pedido tão fora do comum, do senso comum? E era fora do senso comum mesmo. Como, meu amado, que ele aceitou? Porque Deus era tão real na vida dele, que ele sabia quem pedia, Gabi. Ele sabia quem estava pedindo e clamando a ele, estava fazendo aquele pedido. E Deus era presente, ele não precisava exercer uma fé ou ter uma esperança, porque o que pedia era um amor verdadeiro e real. E ele sabia quem estava pedindo. Assim alcançou Sara, assim alcançou Isaque, assim alcançou Jacó, assim alcançou Moisés. Eu não vou falar nem de Yeshua, né? Yeshua está acima desses nomes. Assim alcançaram os profetas, assim alcançaram os emissários, os discípulos. Nós precisamos alcançar esse amor, onde a fé e a esperança, ela deixa de ser útil, porque o amor é tão presente, a realidade com Deus é tão verdadeira em nós, que elas deixam de ser útil. Porque Deus está presente, Deus é real. Eu acho interessante, nós cantamos: conheço que tudo tu podes em meu pensamento e não posso esconder. Falava o que não entendia e ouvia falar de ti, Senhor, mas agora meus olhos te veem. Não está falando de olhos físicos, ele estava olhando com o coração. Ele estava falando: Senhor, antigamente eu ouvia falar que existia um só Deus, do Deus bondoso, amoroso, do Deus de misericórdia. Eu tinha expectativa, esperança, fé nesse Deus. Eu ouvia falar, agora é presente. Esse Deus é real, esse Deus ele é verdadeiro, ele faz parte da minha vida, e tudo que acontece na minha vida não me abala no amor. Irmãos, nós precisamos aprender este amor, Zé, onde as coisas que nos ocorrem não é capaz de abalar a realidade de Deus em nosso coração, em nossa vida. Por isso que maior do que a fé e a esperança é o amor. Porque independente do que ocorrer, Deus é tão presente, tão real nas nossas vidas, que o que passa no mundo, e o judaísmo ensina isso, que esse mundo está para ocultar a presença de Deus de certa forma, ainda assim. Mas esse mundo, se nós tivermos esse amor real, nós sempre veremos a mão de Deus e a presença dele no meio de nós. Sempre veremos. E falaremos da mesma forma de Jó: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Mas você acha que ele alcançou isso no estalar de dedo? Só em dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Senhor do Universo? Não, isso foi com exercício, com prática, com provações, com tribulação. Nós lemos a história de Jó e fala assim: foi um dia e acabou na outra semana. Foram tempos e tempos, um ano, até onde eu sei, essa tribulação dele. Você imagina você passar daquela tribulação de perder todos os... Primeiro, o maior bem precioso, que é a família. Perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua riqueza, os seus bens. E naquele momento ele não se abalou. Ele falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e Ele tomou. Ele tem o direito. Como fala umas loucas mulher, fala: tu mandando amaldiçoar esse Deus, porque o bem de Deus nós queremos receber com prazer, mas o mal não queremos aceitar. Irmãos, esse é o amor verdadeiro que Paulo fala, que prevalecerá. E por isso que nós estamos aqui a celebrar Shabat, nós estamos a celebrar as festas bíblicas, porque essas festividades nos remontam, nos levam a uma realidade, a um passado, que nos ensina algo espiritual, que vai nos ensinar a aprender esse amor verdadeiro. Eu vou ser muito sincero com você: a sua fé e a sua salvação, ela vem no ato, mas preservar a sua salvação e amor por Deus vem com muito trabalho e sacrifício, muita luta e obediência com a palavra de Deus. E eu vou falar muitas vezes muitos erros, como foi Davi. Você acha que o amor verdadeiro que Deus espera era aquele quando Davi
aceitou o seu pecado com Betseba? Você acha que o amor que Deus espera de nós é o amor que nós exercemos quando nós somos inconstantes nos nossos caminhos? Não é esse amor. Mas nós precisamos estar preparados para que no fim esse amor seja aperfeiçoado em nós. Por isso que a alma do Senhor não tem prazer naquele que retrocede, naquele que olha para trás, porque ele desiste desse amor verdadeiro, desse amor que suplanta a dúvida, a esperança em qualquer coisa, e passa a ser um amor real, presente. Então amar, eu até bota aí, Flavinho. Tanto a esperança quanto a fé falam acerca de algo futuro, de fatos ainda não concretos, da crença na realização de uma expectativa. Exercemos fé e esperança para termos algo que ainda não recebemos. Mas a partir do momento que aquilo que esperamos ocorre, tanto a fé quanto a esperança deixam de ser necessários, pois o que esperávamos se torna uma realidade. Se você espera o amor de Deus, viva a realidade do amor de Deus. Se você espera a misericórdia de Deus, viva a realidade do amor, da misericórdia dele. Se você espera Nós precisamos aprender isso, irmãos. Quando eu falo nós, eu estou incluindo todos nós. Precisamos ter Deus acima do sentimento da fé e da esperança, pois quando a realidade de Deus for tão intensa, tão intensiva em nossas vidas, cumprimos o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 13, mas o maior deles é o amor. E nós estamos aqui, quando nós olhamos essas festividades, irmão, nós estamos vendo o amor de Deus sendo demonstrado para nós, para que nós venhamos atingir esse amor que Ele espera de nós. Pedro passou 3 anos ao lado de Yeshua. Quando chegou no final, fala assim: Pedro, Yeshua para ele: quando retornardes, ou quando fizerdes uma techuvá, em algumas traduções está quando converterdes, mas é techuvá, quando retornardes. Para qualquer judeu que você fala a palavra techuvá, ele entende todo o significado dela, sem você dar o conceito. Quando retornardes, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, eu sou capaz de morrer por teu nome. Hoje mesmo, 3 vezes me negarás. Você acha que esse amor que Deus espera de nós, Pedro tinha conquistado? Não é um salário dele, é com oração, é com intercessão, é com justiça social, é com amor ao seu semelhante, é você trabalhando com fidelidade, é você sendo honesto nos seus negócios, é você ajudando o teu próximo, é você deixando de pensar no que é teu, no que é meu, no que é seu, e passar a pensar no que é nosso. É assim que se aprende a amar a Deus, é só dessa forma, não existe outro método. E a palavra de Deus é o melhor exercício para que a gente venha atingir, porque ela é espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente e as naturais fisicamente. Quando Yeshua é questionado: Senhor, é lícito dar o tributo a César? O que ele responde? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. As coisas que são de Deus, aquilo que nós queremos espiritualmente, só se conquista espiritualmente. Eu dei um exemplo aqui de amar, porque eu já estou pulando um pouquinho o estudo aqui. Está tudo imprevisível hoje, né, Zé? Glória a Deus. Mas lá em Marcos capítulo 12, passa aí, Flavinha. Marcos capítulo 12, vai lá comigo. Marcos capítulo 12, verso 28 diz assim, aproximou-lhe deles um dos mestres da lei que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Yeshua: o principal de todos os mandamentos é Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Meu amado, vou ser muito sincero com você: não se conquista esse mandamento na primeira vez que você ama Yeshua. Na primeira e única, né? Vamos dizer assim. Não se alcança esse mandamento no ato da crença em Yeshua. É o primeiro passo, é o passo principal para que isso ocorra. Mas é com muito exercício. Amar a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento
quer dizer que o seu intelecto, o seu coração, a sua força representa o trabalho da sua mão, está todo empenhado nisso, todo o seu ser se encontra nesse verso. O teu coração, o teu entendimento, a tua força, a tua mão, as tuas ações, que sejam completas no amar a Deus. E nós precisamos galgar esse passo. Só que como nós fazemos isso? Irmãos, alcançamos o reino de Deus com muito trabalho. É o que diz a Bíblia. Se emprega a força para entrar no reino dos céus. E nós precisamos exercer essa vida de obediência, essa vida de busca, essa vida de erros quando tem, e fala: Senhor, eu não quero esse erro na minha vida, eu não quero continuar nessa prática, mas eu quero evoluir como teu filho, para que alcance um amor que não seja inconstante, mas verdadeiro, que me faz confiar no Senhor, independente das coisas que ocorram. Mas nós paramos só para dedicar nas coisas que são terrenas, nas coisas que são boas para nós, que precisamos dedicar. Irmãos, o grande problema, quando nós saímos de um extremismo, é que nós temos a tendência de cair numa negligência. Isso é uma realidade, não é? Quando nós estamos, você vê pais, mulheres, filhos, que quando estão numa vida totalmente segura pelos pais, quando eles são livres, eles caem para o outro lado. Eles não aprendem a ter uma vida de equilíbrio. É difícil isso para nós, mas nós precisamos aprender a ter um equilíbrio. Quando Jacó teve o sonho da escada, onde o topo estava no céu e a sua base estava nas terras, ali havia os anjos que subiam e desciam. Era uma ligação que Deus é o Deus dos céus e da terra, e que Ele está presente, que Ele deseja habitar na terra, mas com equilíbrio, sem esse extremismo religioso, mas também sem a negligência religiosa. Nós precisamos viver com essa sociedade, mas sem se envolver com a sua prática, mas aprendendo a amá-la. Sabemos só criticá-la, só apontar o dedo para ela, só falar que a culpa é sua, a culpa é tua, a culpa é do A e do B, e não nos colocamos nessa culpa, mas nós precisamos aprender a ter esse equilíbrio. Eu não quero fazer que nós tenhamos uma vida, que essa congregação seja o nosso objetivo principal. O objetivo principal é amar a Deus e você amar a sua família e o teu semelhante. Isso é o mais importante para nós. Porém, nós não podemos negligenciar essa congregação, porque ela é uma base espiritual para nós. Precisamos ter esse equilíbrio. Mas ela não vai ser o ponto principal das nossas vidas. O ponto principal das nossas vidas vai ser Deus, vai ser a tua família, a quem Deus confiou a você a responsabilidade de cuidar dela. Vai ser o teu semelhante, o teu vizinho. Essas são as suas missões principais. Vai ser essa terra. Nós somos a luz deste mundo. Nós não somos as luzes da congregação. Nós não somos o sal, os sais das congregações. É sais? Está certo? Não somos os sais das congregações. Nós somos o sal dessa terra, a luz deste mundo. E é o que precisamos ser. Mas não entendam que nós estamos falando para viver uma vida com negligência. Precisamos ter as responsabilidades espirituais. Isso é difícil, mas precisamos. Quando falamos para os jovens que precisam se dedicar para as orações, que precisam se dedicar para os seus estudos, mas não abandone seus amigos, mas não conviva com as práticas deles. É isso. Mas tenha um compromisso com Deus. Nem aquele negócio de ficar afundado dentro da igreja, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, e a vida social, a vida do próximo, a vida do semelhante que está lá atrás, a gente não se preocupa. Mas nós precisamos nos preocupar. Porque como vamos amar a Deus a todas as coisas, se a sua criação, se a imagem dele que está tão perto de nós, que nós vemos, nós não envolvemos com ela. Nunca vamos amar Deus. Se você não é capaz de amar o teu irmão a quem vê, 1 João capítulo 1, se eu não me engano, capítulo 2, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Se você não é capaz de amar e cuidar dessa natureza que Deus te deu, desse irmão que está ao teu lado, mesmo com as suas imperfeições, como amaremos a Deus que não vemos, que ainda não é realidade para nós? Quando nós amarmos a realidade que vemos, quem sabe amaremos a realidade que não vemos? Amém? Amém. Vocês estão tão quietinhos. Marcos 12, 28 eu já li, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus tem o intuito de assim nos fazer amá-lo. A Torá, os profetas, a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, são um conjunto de ensinos
que nos colocam em prática e nos ensinam a amar o verdadeiro Deus. Mas o Zé cantou aqui, nós cantamos, né? Ensina-me teus caminhos, Senhor, e andarei em tua luz. Esse é o conceito. Tiago capítulo 2, verso 18, vai lá comigo. Nossa, versão 7:45. Tiago 2. Verso 22 diz assim, ó, 18 a 26. Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Queres comprovar, porém, o homem insensato, que a fé, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi gerou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Se a sua fé não está pautada num passado verdadeiro, limpo e estabelecido na palavra de Deus, a sua fé é morta. Nós precisamos dessa referência. Você lembra que Yeshua, no final do seu ministério, ele chega para os discípulos e fala assim: não vos chamo mais de servos, mas vos chamarei de amigos. Ravelim, de amigos. Porque esse é o intuito. O amor foi aperfeiçoado de maneira que a relação entre Yeshua e seus discípulos era plena. E nós precisamos alcançar esse relacionamento. Efésios capítulo 4, verso 8. Olha só estou falando desse aperfeiçoamento que nós precisamos ter para alcançar aquele amor descrito lá que nós lemos em 1 Coríntios. Efésios capítulo 4, verso 8 diz assim, ó: Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu? Senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Yeshua. Olha o intuito, irmãos: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Mashiach, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Yeshua, Jesus o Messias, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É isso que ele nos ensina. Não fazemos parte aqui, irmãos, é o que nós precisamos. Eu sinto que ainda, às vezes a gente tem um questionamento: por que nós fazemos tal coisa? Por que nós não fazemos tal coisa? Irmãos, a nossa missão é muito maior do que esse contexto. Eu falei que quando nós assumimos essa responsabilidade que está aqui, nós estamos aqui para abraçar os nossos irmãos da Batista, da Presbiteriana, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, e dizer: venham, nós queremos estar com vocês. Não estou falando de ser ecumênico, mas de sermos participantes, de um ajudar o outro. Pastor Silvio, o Senhor é uma bênção para essa congregação, o Senhor ensinando é uma bênção para nós.
Talvez o Eterno dê um dom ao Senhor de pregar, que talvez eu não tenho. Talvez o Eterno me dê um dom de ensinar, e o Senhor de pregar. Nós precisamos disso aqui na nossa congregação, cada um dentro da sua característica, cada um dentro do seu chamado. O trabalho de evangelismo das igrejas evangélicas é maravilhoso. Precisamos aprender, precisamos deles. Mas nós estamos aqui para ensinar, e não queira tirar uma característica que o Eterno nos deu. É uma característica nossa, que o Eterno deu para a edificação do seu corpo. Como nós respeitamos a característica que o Eterno deu aos nossos irmãos. Eu não estou aqui para mudar A ou B, eu não estou aqui para me mudar, e nem mudar vocês. Mas nós estamos aqui para respeitar a característica um do outro. Eu estou falando que nós não vamos mudar aquilo que não precisamos. O que precisamos mudar, melhorar como ser humano. Parar com aquele negócio que nasci Gabriela, eu sou Gabriela, não tem aquela música? Eu nasci assim, eu não sou assim, não esqueci como que é. Gabriela, não, a Bíblia é uma palavra que muda a nossa realidade. Aquilo que é bom, eu vou continuar aperfeiçoando. Aquilo que não é bom, eu tenho como mudar. A palavra é verdadeira, é penetrante, ela serve para isso. E aqui, irmão, nós precisamos respeitar um para apóstolo, outro para mestres, outro para evangelista. Pastor, eu sou evangelista. Às vezes me dá uma alegria, até uma inveja. Eu vou falar que inveja santa, não existe isso, né? Mas uma alegria de ver, eu queria aprender, de ver um amado aqui. Eu fui numa igreja batista, pastor Roberto. Um verso ele ficou 1h30 falando, meu Deus do céu, e falando bem. Né? Eu falei que às vezes a gente dorme aqui, quase cai na cadeira, todo mundo atento. Eu falei, nossa, que bom que o Senhor recebeu, mas isso é bom, isso é uma característica que nós precisamos respeitar. Agora, não queira fazer do gentio judeus e nem do judeu gentio. Judeu tem a sua característica dele. Irmãos, não queremos ser uma congregação 100% judaica. Chula fala, para fazer uma forma de frango, eu preciso ter frango. A gente quer fazer uma forma de frango com carne de boi? Não dá. Pastor, isso é uma realidade. Irmãos, ter uma referência judaica não quer dizer que nós somos uma congregação judaica. É diferente de congregação judaica, não somos, podemos dizer. Mas nós temos uma referência judaica. Isso é muito bom, isso já é o suficiente para nós. Dá-nos. Nós estamos comendo das migalhinhas que caem da mesa do nosso Senhor. Dá-nos. Para de querer subir na mesa. Vamos ficar debaixo da mesa. Quando o Eterno nos permitir, subiremos. Mas não podemos fazer sopa de frango sem ter frango. Nós precisamos entrar na nossa realidade. Mas vamos ter a nossa referência. Quando eu estou falando de ter a nossa referência, é que nós não somos um povo, Flavinho, passa aqui, que não temos uma história. Se possível, antes de Yom Kippur. Tadinho, travou. Estou brincando com ela. Irmãos, não temos como, nós não somos um povo que não temos uma história. Nós mesmo não tendo um sangue judaico, nós temos uma história que faz parte da nossa. Pelo menos é o que Paulo nos diz. Então vamos rasgar a Bíblia. Vá lá em Efésios capítulo 2. Faça para mim. Tá bom, não tem problema, não dá para conduzir. Volta um pouquinho. Eu acho que eu tirei o título. Obrigado. Pode deixar nesse texto. Lá em Efésios capítulo 2, verso 11, porque às vezes vocês podem perguntar assim, por que celebrar bênção no contexto judaico? Por que celebrar Shavuot no contexto judaico? Por que celebrar Rosh Hashanah no contexto judaico? Eu faço a pergunta, por que não? Se as festas foram dadas a eles, foram concedidas a eles, e nós entramos de coerdeiros nessa bênção. Você imagina um filho adotivo, que não, diante do pai, eu acho que não sei se tem alguém que tem filho adotivo, o amor que ele tem pelo filho de sangue e aquele que não é de sangue, é o mesmo. Mas você imagina o filho legítimo vendo o filho adotivo querer mudar tudo aquilo que o filho legítimo recebeu. O Eterno assim deu, concedeu, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Pode ser inimigo por causa de nós, por causa do Evangelho, mas são amados por causa dos patriarcas. Receberam, aí chegam os adotivos e falam, isso é passado, isso que é bênção, isso se tornou maldição. Isso que traz santidade para você é maldição para nós. O Deus que vocês servem, vocês mataram.
Ele mandou o seu filho, você veio e matou, vocês são culpados. Não parece aquela historinha meio antissemita, de que precisa contar aquela historinha que o judeu é culpado de toda a peste que existe na humanidade para culpá-lo? Nós precisamos sair dessa historinha do passado. Yeshua é o mais importante, esqueça de Shabat, esqueça das festas bíblicas. Irmãos, as festas bíblicas são sombras dele, é a realidade dele. E se é a realidade dele, algo muito bom dele está nessas festas, que nós precisamos observar. Olha à sua direita, vê Yeshua, a sua realidade. Olha à sua esquerda, não vemos, embora sabemos que ele existe. Sabemos que ele está no meio de nós, mas ainda não é uma realidade palpável. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas porém, quando deixei ser menino, as coisas de menino deixei para trás e me tornei um homem. Nos tornamos homens, nos tornamos mulheres maduros, pessoas sensatas, pessoas que querem respeitar o verdadeiro princípio bíblico. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, Paulo está falando exclusivamente aqui para os gentios, tá? Exclusivamente. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora, no passado, eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão, pelo que no corpo se chama circuncisão, feito pela mão dos homens, a idade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha o verso 13. Agora, porém, em Yeshua vós que estavam longe, já pelo seu sangue chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ele destruiu a parede da separação. Eu já ensinei isso aqui a vocês, que era uma parede que separava do templo, que os gentios adentrassem o templo. Se eles passassem dessa parede, eles eram decretados como punição de morte. Aí Paulo fala dessa parede que foi constituída por homens, porque aqui no original seria dogmas no grego, que significa doutrinas humanas. Pois ele é a nossa paz, o qual em ambos os povos fez um e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne as ordenanças dos mandamentos. Tem algumas bíblias nossas, que a sua tradução está escrita assim, ordenanças humanas, em outras está escrito lei, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, os gentios que estavam longe, e aos que estavam perto, os judeus. Pois por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não somos, aí ele está falando de nós, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da mesma família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora vós não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadãos de Deus. Irmãos, nós fomos inseridos nessa realidade. E aqui, por isso que eu queria falar de forma bem reduzida, eu tenho 10 minutos para falar das festividades, para que a gente entenda. Porque quando nós falamos da festa de Pêssah, quando nós falamos de Shavuot, quando nós falamos de Rosh Hashanah, Yom Kippur, estou falando um pouco dentro da ordem, Sukkot, você vai ver que essas festividades, elas trazem ensinamentos para o povo judeu, que servem de realidade para as nossas vidas, que nos faz alcançar aquele amor que Paulo espera de nós, lá em 1 Coríntios capítulo 13, um amor que é maior do que a esperança, que é maior do que a fé. E esses ensinamentos, sendo feitos diariamente, nos geram crescimento espiritual. E é isso que nós precisamos entender. Aqui nós temos que parar com essas briguinhas, mas entender que toda a realidade, desde o princípio de Bereshit até Revelações, Apocalipse, é para o nosso crescimento espiritual. Passei, Flavinha. E nós vamos aprender das festividades. A primeira festa que nós temos é a festa de Pêssah. Eu só vou fazer uma pequena introdução de cada festa.
é a festividade que marca o início do calendário bíblico de Israel e delimita as datas de todas as outras festas da Bíblia. Foi através de Pêssah que as outras festas foram fixadas. Pêssah em hebraico significa passagem ou passar sobre. Foi quando o anjo passava sobre a casa dos filhos de Israel, nos livrando os seus filhos da morte, os seus primogênitos da morte, né? Quer dizer passar sobre. Quando o anjo passou sobre as casas dos egípcios, Páscoa marca a constituição de Israel como povo e nação. Israel foi liberto para servir a Deus e cumprir o seu papel de ser luz para as nações. Israel não tinha esse privilégio de cumprir isso no Egito. Eles tiveram o chamado desde Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um chamado que está a Abraão e a sua descendência. Eles não podiam cumprir esse chamado estando no Egito escravo, e Deus vai e os liberta. Essa história parece familiar para nós? Da mesma forma, nós não poderíamos servir a Deus e sermos a luz do mundo estando no pecado, na escravidão do pecado. E Ele nos enviou seu Filho Yeshua HaMashiach para nos libertar e nos tirar dessa escravidão, para cumprirmos com o chamado de sermos luz do mundo. Um chamado não exclui o outro, mas complementa o outro, Leandro. O problema é que nós queremos pegar o outro e excluir do passado. A história da nação de Israel, eu sou co-participante. Da mesma forma como nós estamos aqui celebrando Pêssah e declarando a liberdade que o Eterno deu à nação de Israel, saindo da escravidão e até dos seus pecados, eu estou declarando que Yeshua fez por mim, e que essa história iniciou lá na história do Êxodo, com o Eterno libertando a nação de Israel. Por que tirar uma história, falar de um presente e esquecendo do passado? Para eu falar da minha mãe, eu não preciso esconder minha avó, e nem dos feitos maravilhosos que ela fez, e nem dos erros que ela cometeu. Mas para eu contar a história da minha mãe, eu preciso contar muito bem a história dos meus avós. Para você contar a sua história, você precisa falar do seu passado. Isso é uma coisa que une a outra. Uma pessoa sem passado, ela não tem presente. A festividade continua, não é mesmo? Shavuot, isso mesmo, Shavuot. Primeira festividade, ela será o primeiro mês, que será o mês de Nisan. Começa a contar a partir da festividade de Pêssah. Está lá em Êxodo capítulo 12, senão eu não vou ter tempo de encerrar, tá? Shavuot significa semanas. Por que semanas? Quando Deus estabeleceu a festividade de Pêssah, no segundo dia de Pêssah, eu começo a contar 7 semanas, até chegar ao 50º dia, que será a festa de Shavuot, Pentecostes, né? Que quer dizer 50. Shavuot significa semanas, pois após o segundo dia de Pêssah se inicia a contagem de 7 semanas, até chegar a data da festa, que é o 50º dia. É a segunda das 3 maiores festas: primeira Pêssah, Shavuot e Sukkot. Eram as peregrinações dos judeus espalhadas sobre as tribos de Israel subiam a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Sua celebração representa a libertação espiritual concedida ao povo. Em Páscoa, somos libertos fisicamente, e em Shavuot, Pentecostes, recebemos a liberdade espiritual. A nação de Israel foi liberta do Egito fisicamente, mas a concessão da liberdade espiritual foi dada em Shavuot. Nessa data, Deus nos concedeu a sua Torá no Monte Sinai há mais de 3.000 anos. Todos os anos, neste dia, renovamos nossa aceitação do presente de Deus. Aí eu faço, Francisco, qual o conceito de Shavuot para mim? Você explicou, Pêssah, a mesma libertação que teve a nação de Israel da escravidão do Egito, nós tivemos através de Yeshua HaMashiach dos nossos pecados. E nós podemos ser gratos tanto pela libertação de Israel quanto pela libertação de Yeshua. Qual é o contexto de Shavuot para nós? A liberdade concedida pelo Eterno no Egito, ela vai ser confirmada em Shavuot. Olha aqui, passa aqui um pouquinho, Flavinha, muda. Shavuot, para o judeu, presta atenção nisso aqui, ó. Para o judeu, a Torá não foi dada no Monte Sinai, mas sim revelada. Qual a diferença de dar e qual a diferença de ser revelado?
Porque se ela tivesse sido dada no contexto físico, recebida, somente aquela geração que estava no Monte Sinai iria usufruir dessa bênção. Mas quando ela foi revelada, todas as futuras gerações também podem ser completadas por essa revelação. Porque assim como Deus manifestou a sua bondade lá, Ele há de manifestar a sua bondade nas futuras gerações. Você lembra quando foi o sinal de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2? Olha ali que interessante. Ó. Da mesma forma, o Espírito não foi dado em Atos 2, mas sim revelado, de maneira que todos podemos ser participantes de sua revelação. Esses eventos estão extremamente ligados e conectados a Shavuot. Quando Yeshua estava com os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 24, se eu não me engano, ele chega e fala assim: não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E isso só ocorre em Atos capítulo 2, no dia de Shavuot. Por que no dia de Shavuot? Ele poderia ter realizado na sua ressurreição, mas ele cumpre para que o sentido de Shavuot, que significa que a liberdade física e vai ser concretizada na liberdade espiritual em Shavuot, se concretiza na vida dos discípulos. Esses eventos, eles estão ligados. Assim usufruir, assim nós também recebemos a revelação do Espírito, assim como eles receberam no passado. Se o Espírito tivesse sido dado, pastor Lucio, talvez nós não teríamos recebido essa bênção. Mas como ele foi revelado, a revelação também está passível para nós. Deu para entender? Esse é o sentido. Você imagina você fazer essa festividade ano após ano. Senhor, obrigado pela libertação do Egito. Obrigado porque antes eu era escravo e agora eu reconheço que eu sou livre por Ti. Obrigado, Senhor, em Shavuot, que a liberdade física que o Senhor trouxe em Pessa, ela se concretiza através de Yeshua HaMashiach, com a descida do Espírito, a revelação dele em minha vida, e eu estou sendo liberto espiritualmente ano após ano. Não me diga que você está 100% liberto. Estamos ou não ainda com coisas a ser libertadas em nossas vidas, a ser liberadas? Não é isso que nós precisamos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Rosh Hashanah, que nós celebramos, foi segunda-feira. Rosh Hashanah é uma festa bíblica que está descrito em Levítico capítulo 23, eu não lembro o verso, 24, 25. Rosh Hashanah, deixa eu só fazer um bem rapidinho. Rosh Hashanah é uma festa, quando nós falamos Rosh Hashanah, esse nome ele tem uma representatividade na tradição judaica. Rosh quer dizer cabeça, e Hashanah quer dizer ano, cabeça do ano. Porque para o judeu, nesse dia, se celebra o ano novo judaico, a data da criação. Essa é uma tradição judaica. Não é a ênfase do mandamento. A ênfase do mandamento é Yom Teruah, é o dia do toque da trombeta, do shofar. Yom, dia, Teruah, trombeta. É o dia do toque da trombeta. Porém, a tradição judaica, alguns séculos depois, ou alguns falam que é datado antes de Yeshua, começou a conceituar esse período como cabeça do ano. Podemos celebrar o cabeça do ano? Sim, é uma bênção, é uma boa tradição, vamos dizer assim, celebrar um ano novo judaico, mas o tom, o verdadeiro sentido é de ouvir o toque do shofar, porque no conceito judaico, ouvir o toque do shofar representa a vida do rei Messias. Você lembra que lá em Apocalipse fala que no soar da trombeta virá o nosso Mashiach? O toque do shofar nos prepara para ouvir o som que virá quando o nosso Mashiach retornar. É a única festividade bíblica, porque essa festividade de Pessa está atrelada à saída do Egito. A festividade de Shavuot está atrelada à descida da Torá no Monte Sinai. Essa celebração aqui, ela não tem nenhuma referência histórica com ela. O Eterno só fala, quando chegar o 7º mês, que é o mês que nós estamos, no primeiro dia desse mês, tocareis o shofar, e ouvireis o toque desse shofar. Yom Teruah. Esse é o sentido. A tradição judaica colocou como Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, a celebração do ano novo judaico. Podemos celebrar? Podemos. Vamos celebrar? Vamos. Mas o mais importante é o toque do shofar.
é ouvir esse som, é nos preparar para que estejamos atentos, porque um dia o shoar desse shofar estará tocando sobre nós. Ele anuncia, vou passar a farinha, para a gente pular um pouquinho. E Yom Kippur é celebrado, aí nós falamos de Pêssar, falamos que 50 dias depois tem Shavuot, depois no 7º mês, o primeiro mês começa lá em Pêssar, né? No 7º mês, que é esse mês que nós estamos, o mês de Tisri, no primeiro dia eu terei o toque do shofar e o Yom Teruah, e no 10º dia eu terei a festa de Yom Kippur, é a que nós vamos celebrar terça-feira ao pôr do sol. É um dia de jejum completo, irmãos. Nossa, você pergunta e fala assim: Francisco, eu já tenho Jesus que perdoou todos os meus pecados, eu não tenho sombra de dúvida que o sangue do Cordeiro é poderoso de lavar de todos os seus pecados. Mas eu me apego naquela palavra onde João diz que se nós dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos. E eu vou te dizer o melhor conceito de Yom Kippur. Yom Kippur não tem o sentido de um pecado individual. Yom Kippur tem o sentido do pecado coletivo. Quando você está aqui em Yom Kippur, você não está representando o teu egoísmo. Você está representando a sua família que ainda não conheceu o Deus verdadeiro e anda no pecado. Você está representando a sua cidade que ainda não conheceu o Deus verdadeiro e anda no pecado. Você está representando a sua nação que não conheceu o Deus verdadeiro e anda no pecado. Então você está aqui a clamar a Deus para que Ele exerça misericórdia, não só por sua vida, mas por todos. Irmãos, nós precisamos sair desse contexto do eu. Eu vou pular aqui porque eu já passei um pouquinho. Passa aí, Fabinho. Nós precisamos entrar igual Daniel. E aqui eu estou encerrando mesmo, tá? Igual Daniel. Daniel saiu do contexto do eu e entrou no contexto coletivo. Vai comigo lá em Daniel capítulo 9, só para você ver uma coisa comigo. É o que nós aprendemos e precisamos aprender em Yom Kippur. Imagina quantas pessoas creem em Yeshua no mundo? Quantos milhões de judeus existem? Aproximadamente entre 15 e 20. Alguns falam que com os judeus anunciam chega a 30 milhões. Com os judeus anunciam, existem alguns judeus na África, na China, até lá no Oriente. Imagina quantos judeus existem na face da terra? 30 milhões. Quantos cristãos é? Chega a 1 bilhão? Chega, pastor Ciro? 1 bilhão. Você imagina se 1 bilhão e 30 milhões de judeus parassem nesse dia e clamassem ao Deus de Israel? Não só por suas vidas, não só por sua comunidade, não só por sua unidade, na sua cidade, mas por toda uma nação. Você acha que Deus não ouviria dos céus? Se o meu povo, ele não fala, mas se o meu homem, ou se essa pessoa, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e voltar a minha sua face, e abandonar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus e sararei sua terra. Se o meu povo, irmãos. Então, quando nós olhamos que esses princípios bíblicos, eles são uma realidade e importância para nós, nós adentramos nele, nós abraçamos a sua causa. Quando a nação de Israel para orar e jejuar em Yom Kippur, ele está orando pelo seu povo. E Daniel fazia isso. Olha que interessante aqui, em Daniel capítulo 9, que você vai ver, aqui no verso 20 e 23, que eu vou ter que me situar por ali, porque eu já... Aqui, ó. 20 e 23, que Daniel era assim, ó, olha que interessante. Olha o que o anjo fala para Daniel. Estando eu ainda a falar, 9 e 20, tá? Estando eu ainda a falar e orando, e confessando o meu pecado, e o do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, olha 23, saiu a ordem, e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão, porque és muito amado. Olha o outro texto aqui, deixa eu ver, capítulo 10, verso 11 e 12. Ele disse: Daniel, é o anjo falando com ele, Daniel, homem muito amado, de novo,
Atende às palavras que eu vou dizer e levante sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, pus-me em pé tremendo. Verso 12: então me diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras e ouvi por causa delas. Olha aqui que o anjo fala para Daniel: eu vim porque você é muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. Não se considerou? Eu imagino Daniel no nosso tempo, né? Os homens santos de hoje. Eu sou santo, esse povo está em pecado, esse povo está em rebeldia, esse povo é não sei o que, e bota dedo para A, e bota dedo para D, coloca a culpa nos homossexuais, coloca que tem os seus erros, que tem um erro da homossexualidade, que coloca a culpa no ladrão, coloca a culpa no político, e os santos botam o dedo e anunciam e falam o que quer. Mas Daniel, no momento que ele escuta que ele é muito amado e que o anjo veio pela sua palavra, repara quais são os pronomes que ele usa. Se ele usa isso na primeira pessoa do singular ou se ele usa isso na terceira pessoa do plural. Em nenhum momento ele fala assim: Senhor, eu sou bom, Senhor, eles pecaram. Mas ele fala: nós pecamos, nós erramos, nós cometemos, nós infringimos. Ele se coloca no meio do povo, irmãos. Essa é a questão. Ele era muito amado. Aqui a partir do verso 10, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ó Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, terceira pessoa do plural, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Ele poderia ter falado assim: pecaram, fizeram. Não cometemos, eu estou no meio, Senhor. Não demos ouvidos aos teus servos, que falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós, a mim e ao teu povo, pertence a confusão de rosto, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto, aos de longe. Nós pecamos. Irmãos, nós precisamos aprender a sair do eu e entrar para o nosso. A palavra ni, que quer dizer eu em hebraico, é muito menos importante do que a palavra narno, que quer dizer nós. Nós precisamos dizer mais a narno do que a mim, mais nosso do que teu, meu, mais nosso do que teu. Nós precisamos aprender a dizer isso. Será que foi por isso que Yeshua nos ensinou a oração modelo? Nos ensinou como orar? Olha lá quais são os pronomes que ele utiliza. Vamos lá em Mateus capítulo 12 para encerrar. Avinu Sheba Shammai. Avinu, Pai Nosso. Avinu já relata a um sentido de coletivo. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, capítulo 6, verso 12. 6, 9. Quando eu estou com 12 na cabeça. Capítulo 6, 9. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, quando nós sairmos do teu e do meu e entrarmos no nosso, talvez o Eterno enviará o seu anjo e dirá: eu vim porque vocês são muito amados. E quando nós estamos celebrando Yom Kippur, nós estamos não pensando no meu e nem no teu, mas nós estamos pensando no nosso. Então nós estamos aqui representando a nossa família, representando a nossa congregação, representando a nossa cidade, representando a nossa nação, representando a nossa terra. Que você esteja aqui entendendo que o nosso papel é sermos luz, intercessores do Deus vivo, para que Ele derrame a tua misericórdia, não somente a mim,
não somente a você, mas a nós, porque o reino de Deus está no coração das pessoas. Yeshua ensinou disso. O reino de Deus está em vós, não está em uma pessoa, está nos homens. Eu acho que é isso que fala, né? O reino de Deus está no coração dos homens. Então esperamos que você esteja aqui, para que você, junto conosco, junto com a nação de Israel, junto com os judeus messiânicos, junto com os judeus não messiânicos, junto com os gentios que já entenderam desse princípio de retorno, esteja aqui a declarar o Deus vivo, para que Ele nos abençoe, para que Ele derrame sua misericórdia sobre nós e que saímos daqui cheios de vida. Eu acho linda essa música que nós estamos cantando, né? Posso sentir teu mover do teu Espírito. Precisamos tirar, venha me encher, colocar, venha nos encher, venha nos encher, porque se nós queremos o Espírito de Deus, precisamos viver o nosso e sair do teu e do meu. Amém? Amém. Tá, né? Que você seja muito abençoado, que o Eterno seja exaltado em nossas vidas. Obrigado por me ouvir, que vocês sejam abençoados, como eu desejo que nós sejamos juntos. Amém? Chegou a todos.